graça e paz, amém? Nós vamos iniciar o nosso culto nesta manhã. Quero convidar vocês a colocar de pé para nós termos uma palavra de oração, agradecendo a Deus pela semana que tivemos. Eu tenho certeza que se você está aqui hoje é porque há gratidão no seu coração e também o desejo de adorar e bendizer o nome do Senhor, e é isso que nós iremos fazer nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença neste lugar, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos declarar, Deus, que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que cuida de nós. Nós queremos te louvar e te bendizer, Deus, pelas bênçãos que temos recebido das tuas mãos. Nós queremos te louvar, ó Deus, queremos te adorar, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos ama, o Deus que nos enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Nós queremos te adorar, ó Deus, porque através do perdão dos nossos pecados, ó Deus, nós temos acesso ao Pai, nós temos a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. E nós, nesta manhã, Senhor, queremos permanecer, ó Deus, firmes neste propósito, Pai, de agradar o teu coração, obedecer ao Senhor e à tua palavra, Senhor, esperar, ó Deus, a volta de Jesus Cristo. Senhor, nós queremos te pedir, coloca no nosso coração esse desejo, Deus, de estar contigo na eternidade, Senhor, e enquanto isso não acontece, que nós possamos viver, ó Pai, na expectativa da tua volta, Senhor. Acende, Senhor, no nosso coração esse desejo, Deus, de viver na eternidade contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos desvencilhar, ó Deus, de tudo aquilo que nos embaraça, nos impede, Deus, de sermos verdadeiros adoradores do Senhor. Que nesta manhã, Deus, nós possamos expressar, Deus, a nossa gratidão, a nossa fidelidade, o nosso amor, Pai, sabendo, Deus, que o Senhor tem derramado sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, e nós, ó Deus, ansiamos pela tua presença, Pai. O motivo de nós estarmos aqui, Senhor, é saber que o Senhor se faz presente nesse lugar. Tua presença é real, Pai, nesse lugar, nesta casa de oração. Nós somos muito gratos ao Senhor por isso, Pai, porque sabemos que o Senhor está perto de nós. Que nós possamos, ó Deus, cada vez mais nos aproximar do Senhor. Que a tua palavra, Senhor, nos dê a direção, Pai, o conforto, o consolo, nos dê, Senhor, o alimento para o nosso espírito, Senhor, para que a gente possa continuar firmes no propósito que o Senhor mesmo estabeleceu para a tua igreja. Continua conosco, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar o hino 64 do nosso cenário.
Nós vamos continuar de pé por mais alguns instantes. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Colossenses, capítulo 2, de 1 a 7. A palavra de Deus nos diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contanto em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Amém. Você pode se assentar? Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Colossos, também citando a igreja em Laodiceia, colocando, expondo para eles aquilo que está no seu coração a respeito da igreja, falando de uma necessidade, da igreja de ser confortada e consolada em amor. Pelo que a gente leu aqui, a gente percebe que Paulo, ele não estava face a face, não estava presente, as suas cartas estavam chegando à igreja, e ele estava preocupado com a reação ou com a vida da igreja, com a dinâmica da igreja, tendo em vista a sua dificuldade ou impossibilidade de estar com eles. E pelo que ele fala, pelo que a gente lê, é interessante a gente perceber, que ele diz assim: olha, eu quero que vocês saibam que eu tenho mantido uma luta por vocês. Paulo luta em oração, faz um esforço para poder dar assistência àquela igreja, e ele percebe, ele fala assim: olha, eu quero que vocês sejam confortados e vinculados em amor. Ou seja, eu imagino que a igreja estava se sentindo à margem, não digo abandonada, mas à margem, do cuidado. Eu imagino que era uma igreja em Laodiceia onde as pessoas recebiam as notícias de que o apóstolo Paulo estava em cidade tal, na igreja tal, estava na cidade tal, na igreja tal, e não estava indo em Laodiceia, ou não, já fazia algum tempo que não se fazia presente. E aí o que Paulo diz eu mantenho uma luta por vós, apesar da distância, eu estou orando por vocês, eu estou lutando, estou preocupado com vocês, eu estou querendo cuidar de vocês, mas saibam que eu estou fazendo aquilo que vocês precisam, eu estou agindo e fazendo aquilo que vocês precisam, para que vocês tenham convicção, de conhecer o mistério de Deus e Cristo. Ele fala dos tesouros da sabedoria, e fala também para não se enganar com raciocínios falazes. Essa palavra me chamou a atenção. No meio da igreja, e não era de fora, a gente percebe que no meio da igreja estavam se levantando pessoas com preposições ou suposições a respeito de quem era Paulo e qual era a sua conduta e o porquê da sua conduta, em especial a sua ausência. E eu fiquei imaginando quais seriam esses raciocínios falazes. Alguém poderia estar dizendo assim: olha, Paulo não vem aqui na igreja porque essa igreja não dá oferta para ele. Paulo não vem nessa igreja porque essa igreja ela é muito barulhenta.
Paulo não vem nesta igreja porque essa igreja é muito tradicional. Paulo não vem nessa igreja porque as pessoas reclamam muito que o culto é muito longo ou que é muito curto. Ou seja, esse raciocínio falaz a gente pode trocar por reclamação, por resmungo, né? Por murmuração. E isso estava preocupando Paulo, porque estava chegando no ouvido dele que a igreja estava murmurando, ou seja, estava cedendo aquilo que estava sendo falado a respeito dele na sua ausência. E eu fiquei pensando nisso, né? Puxa vida, como nós como igreja, nós temos as nossas limitações, não é? Nós temos as nossas dificuldades, mas nós não podemos nos esquecer que quem nos abençoa é Cristo, quem nos abençoa é Deus, quem nos alimenta é o Senhor, quem nos dá a direção é a palavra do Senhor, não é? E isso não precisa necessariamente de um intermediário. Paulo está falando para a igreja de uma forma implícita, para as pessoas deixarem de serem dependentes dele e passarem a ser dependentes de Deus. Isso para nós é uma lição muito grande. Hoje nós percebemos que a igreja, infelizmente, alguns líderes têm enfatizado isso e promovido essa dependência, e isso acaba infantilizando a igreja, não é? Eu deixo as pessoas nas minhas mãos para que elas obedeçam e façam aquilo que eu tenho como interesse. Se é o que Deus quer, se é a vontade de Deus, amém, não é? Mas eu entendo que a vontade de Deus é que as pessoas se aproximem de Jesus, tenham um encontro com Jesus, tenham um novo nascimento, não é? E a partir desse novo nascimento, é isso que Paulo está querendo dizer de uma forma um pouco mais polida para aquela igreja. A igreja precisa, ela nasceu em Cristo. Pode ser que algumas pessoas ainda sejam crianças na fé, não é? Infantis na sua prática de fé, mas é necessário o amadurecimento para que elas possam caminhar sozinhas, não é? E hoje a gente percebe uma igreja que, se o líder não estiver presente, a igreja não caminha, a igreja não desenvolve. Ou quando muda a liderança, a igreja entra num colapso. Nós, como igreja metodista, nós temos a itinerância, não é? E eu gosto muito de prezar a palavra, não é? Eu tenho 2 livros que eu leio, os cânones e a Bíblia. Para quê? Para que eu possa seguir os cânones e a Bíblia. Para quê? Para que, se um dia, e isso vai acontecer cedo ou tarde, eu espero que seja tarde, mas cedo ou tarde, eu vou ser nomeado para uma outra igreja. Se a igreja metodista na Penha estiver fundamentada na sua fé e na sua doutrina, nos cânones e na Bíblia, dificilmente vai vir um pastor aqui. Eu não estou entrando no mérito se é melhor, se é pior, se é carismático, se não é, se é diferente ou não, mas se ele fugir daquilo que é cânones e aquilo que é Bíblia, a igreja pode se levantar e falar: peraí, a gente tem um parâmetro, e não é o que o pastor Moisés fala, é o que a Bíblia fala. Não é o que o pastor Moisés fala, é o que os cânones da igreja falam. Amém? Dá para vocês entenderem isso? E aí a gente percebe essa dificuldade que as pessoas têm, não é? De caminhar com as próprias pernas, entendendo que Deus está sempre conosco. E aí a gente não está se eximindo da responsabilidade de caminhar, de conduzir, de pastorear. Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo para aquela igreja tenha fundamento, não é? Para que ela não seja enganada, não é? Porque ele está ausente no corpo, mas em espírito ele está com eles, não é? E aí ele diz assim: verificando a sua boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ou seja, Paulo está sabendo o que está acontecendo na igreja, não é? Eu fico pensando, não é? Nós como igreja, não é? Muitas vezes nós nos sentimos abandonados. Eu falo isso, muitas vezes a gente se sente abandonado pelos irmãos, e algumas pessoas se sentem abandonadas até por Deus, não é? Deus esqueceu de mim, Deus não me ama mais, não é? E aí a gente fica pensando por que as pessoas têm esse sentimento em relação à liderança, à comunidade e ao próprio Deus, não é? Sendo que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele disse assim: eu não vou deixar você sozinho. Eu vou enviar quem? O Espírito Santo, não é? Ou seja, a primeira pessoa que está conosco é a pessoa do Espírito Santo. Então, quando eu me sentir sozinho,
Eu não posso afirmar que eu estou abandonado por Deus, porque o Espírito Santo de Deus permanece em mim, a não ser que eu dê ouvidos aos raciocínios falazes. E é interessante o raciocínio falaz, porque raciocínio vem de razão, vem da mente, não do coração. E a gente tem que ter Jesus, e nós o temos no nosso coração, porque se eu tenho Ele só na minha mente, eu estou dividindo Jesus com o espaço da minha mente com outras coisas, com outras prioridades. Tenho certeza, nós aqui, nós temos outras prioridades. Nós temos a nossa família, nós temos o nosso trabalho, né? Glauber está aí, vai passar uma semana agitado, né, Glauber? De feira, enfim, eu sei que você está preocupado, assim, preocupado que eu digo, você está pensando nisso, como vai ser, ou seja, né? O Marquinhos lá está vendo quantos cabelos ele vai cortar essa semana, né? A gente tem as nossas preocupações que ocupam a nossa mente. O problema é quando nós dividimos essas preocupações e dividimos esse espaço com Jesus, né? Porque quando eu volto a minha preocupação só para algo, eu estou esquecendo de Jesus. E quando algo não dá certo na nossa vida, a gente põe a culpa em Deus. Deus me abandonou, né? Deus não olha mais para mim. Por que foi acontecer isso comigo, né? Eu servi ao Senhor durante tanto tempo e agora estou passando por isso, por A ou por B, né? Quem fala isso não tem ideia do que é ser cheio do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus nos diz que nós temos aquele que não nos abandona, aquele que nos fala, Jesus, que nós teremos aflições nesse mundo. Mas para a gente não desanimar, por quê? Ter bom ânimo, por quê? Porque Ele está conosco e Ele venceu o mundo. Ou seja, tudo aquilo que a nossa mente pode pensar, Jesus já venceu. Amém? Eu falo isso porque a gente, muitas vezes, eu costumo dizer que maus pensamentos tem que ser que nem passarinhos, até podem pousar na nossa cabeça, o que não pode é fazer ninho, né? Ou seja, logo você tem que sair em nome de Jesus. Mas é inevitável a gente ter pensamentos, fruto da nossa existência, da nossa complexidade emocional, racional e emocional, mas também fruto daquilo que acontece à nossa volta, não é? Das adversidades que acontecem com a nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, não é? A gente sente um baque, a gente sente um golpe, isso é humano, isso é real, e Deus sabe disso, nós somos limitados. Paulo está dizendo para a igreja assim: olha, eu não estou presente em corpo, mas eu estou orando por vocês, eu estou presente em espírito, não é? E isso para nós é importante, a gente entender que Deus, Ele se apresenta a nós através da comunidade, através dos irmãos, não é? Nós somos, e essa comunhão e essa harmonia favorece a manifestação da presença de Deus em nós, essa alegria de estarmos juntos, mas nós precisamos entender que nós em momento nenhum estamos sozinhos. E se a gente pensar dessa forma, a gente vai entender, não é? Que nós precisamos estar atentos e tomar cuidado com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos, com as nossas intenções, porque a igreja pode não estar presente, mas Deus está presente. Eu posso não dar espaço para Deus, eu posso não dar prioridade para Deus, mas isso não significa que Ele vai se afastar de mim. Ele está presente, Ele está próximo, né? Ele está à porta, batendo. Se você abrir, Ele vai entrar e vocês vão cear juntos, como diz a palavra. E aí a gente percebe, né, a preocupação de Paulo. Ele diz assim: olha, assim como vocês receberam a Cristo Jesus. Ele não diz assim como vocês me receberam. Ele não diz assim como vocês receberam os apóstolos, ou a doutrina, ou qualquer outra coisa. Assim como vocês receberam Cristo. E aqui está toda a diferença desta fala de Paulo. A sua preocupação, ele expõe a preocupação e depois ele dá a direção. E se a gente parar para pensar, é isso que Deus faz conosco constantemente. Deus nos mostra: olha, você está fazendo isso, isso e isso. E aí a gente entende, né? O Espírito Santo nos incomoda. E a partir daí, tá, você está fazendo isso, isso e isso. Mas eu quero que você faça isso, isso e isso.
Ou seja, ele diz, e olha a responsabilidade, ora, como vocês receberam a Cristo, andem nele, andai neles, é o texto que diz, radicado, edificado e confirmado na fé. A minha palavra, meu entendimento, quando Paulo diz isso, ele diz assim, olhe para Jesus somente, né? Andem nele, radicado, ou seja, assuma, não é? Tenha essa posição, não é? Ele está falando de plenitude, não é? De entrega, andar nele, radicado nele, assim, é deixar de lado todas as outras coisas, todos os outros caminhos. E aí Paulo está lembrando das próprias palavras de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enfim, então você precisa andar nele. Paulo não está dizendo, vocês receberam Jesus, então tenham conhecimento dele, né? Tenham o desejo de conhecer ou de contemplar. Não, ele fala andar, e andar é o que nos move, a nossa vida é uma vida de movimento. Paulo está dizendo assim, tudo que você fizer, não é? Faça em nome de Jesus, faça confirmando a sua fé, porque vocês foram instruídos nisso. E aí a gente pergunta, né? A nossa instrução, o nosso aprendizado, o nosso ensino, ele tem sido para nos ajudar ou para nos tornar maduros ao ponto de não precisar, e quando eu digo não precisar, não significa que a gente vai menosprezar ou deixar de lado, não, nada disso. O que eu estou dizendo é que quando não houver a possibilidade de um irmão, de uma irmã, do pastor, da igreja estar presente, você saber que Deus está com você. Aquele dia que você está voltando para casa de carro na chuva, aí as ruas alagadas, dificilmente você vai encontrar um irmão que vai falar assim, não, pode deixar que eu empurro o seu carro. Você pode não encontrar o irmão, mas você pode encontrar o Deus que cuida de você e que de alguma forma Ele vai tirar você dessa situação. A gente tem visto muito, né? Agora parou um pouco, mas a gente tem visto tantos alagamentos, né? E nos chama a atenção quantas pessoas têm sido solidárias, né? Aí a gente para pensar, e eu posso fazer esse link. Pode ser que a pessoa só tenha um coração bondoso, não tenha nada a ver com Deus. Mas eu entendo que se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus não vai te abandonar e vai colocar na tua vida uma pessoa bondosa. Se ela conhece a Deus, não importa que Deus conhece você e Ele vai colocar alguém para te abençoar, para te ajudar. Você nunca vai estar sozinho. Mas para que isso aconteça, eu preciso andar nele, radicado, edificar. E aí entra a questão do crescimento, do amadurecimento, né? Não acontece no estalar de Deus. O meu relacionamento com Deus, ele não acontece de uma hora para outra. Esses dias eu vi ela se diz pastora, né? Mas são tantos que se autoproclamam tantas coisas, que eu tenho as minhas dúvidas. Pelos frutos os conhecereis. Eu não estou aqui julgando, muito menos criticando ninguém, mas ela disse que num sonho Deus deu todo o conhecimento da Bíblia para ela. Vamos pedir essa unção também, Glória? Eu já faz 60 anos que eu conheço a Bíblia e eu não sei se eu sei 10% dela. Mas ela fez essa afirmação. Num sonho, ela teve toda a revelação e todo o conhecimento da palavra. E aí eu fico pensando num texto como esse, eu tenho que riscar o edificado aqui, porque eu não preciso mais me edificar, eu já estou plenamente do conhecimento e da sabedoria. Ela adormecida. Dormiu 100 anos para ter conhecimento. Eu acho que mais. Dormiu a vida dela e mais algumas, mas eu estou dizendo isso, assim, é um exemplo até esdrúxulo, né? Para a gente perceber como está a igreja, ou o que se chama de igreja, entre parênteses, aí fora, né? Qual o propósito disso? Como ela vai ser questionada disso? Eu de cara já pergunto assim, então, beleza, fala para mim aí o Gênesis, mas no hebraico, eu não quero no português, não quero no hebraico. Como é que andava a cobra?
Me fala como foi aí, porque eu não conheço todo hebraico, então me fala aí, lê aí em hebraico. Mas, brincadeiras à parte, às vezes a gente descontrai, mas o assunto ele é pertinente, é sério para nós. Que nós como igreja, eu tenho liberdade para falar isso, porque a gente busca o conhecimento com seriedade, a gente olha para a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, a gente tem a nossa fé centralizada na palavra, ela fundamenta a nossa fé. Mas de maneira alguma eu posso dizer uma coisa boa, porque há um crescimento, né? É uma lei que o Senhor Deus ele estabeleceu, né? Aquilo que você plantar, você vai colher, mas eu preciso plantar. Se você jogar uma semente na terra hoje, não adianta você voltar amanhã e querer que tenha fruto já. Vai se passar um tempo longo às vezes. Tá? E eu preciso jogar a semente na terra. Tem uns que ficam com a semente na mão e já quer ver o fruto sair na mão. Não dá, não tem condições. Essa lei da semeadura é uma lei que Deus está sempre falando na sua palavra. E o edificar, ou seja, levantar um edifício de sabedoria, de conhecimento, ele tem outros ingredientes também, que são as experiências, né? Que são as lutas também que nos fortalecem, né? É no deserto que a gente cresce, é no deserto, é na dificuldade que a gente está mais atento e passa a ser mais dependente de Deus, não é? É no momento de luto que a gente percebe que a gente não tem controle sobre absolutamente nada, ou seja, nós temos várias maneiras de nós entendermos que essa edificação não é só a leitura ou só o conhecimento, também não é só a experiência, também não é só a luta, mas é esse conjunto. Por isso Paulo diz assim: permaneçam radicados, né? Não abandonem, e sejam edificados e confirmados, ou seja, tudo aquilo que eu estou edificando, eu preciso que Deus confirme, e pela fé Ele vai confirmar, porque eu posso ter a melhor das intenções, mas se eu não estiver no centro da vontade de Deus, Ele vai me exortar, e Ele vai dizer: espera um pouquinho só, eu não confirmo isso aí, eu não aceito isso não. Eu já brinquei algumas vezes aqui, de repente um dia eu vou chegar aqui e falar assim: a partir do ano que vem a gente vai dar a Santa Ceia para cachorro, para gato, para papagaio, pode trazer seu pet, porque Deus ama os animais. Amém, eles amam os animais. Aí eu olho para a Bíblia e falo assim: espera aí, Jesus, quando Ele instituiu a ceia, tinha algum bicho lá? Não tinha, né? Mas tinha um peixe, uma traíra, mas essa aí é outra história, né? Mas não tinha animal ali, né? E a minha preocupação, né, quando eu falo disso, assim, eu posso, com a minha autoridade, diante da igreja, estou falando diante de Deus, eu posso falar uma coisa dessa e as pessoas, elas vão aceitar. Vou trazer tudo isso. Eu posso falar, agora Deus vai confirmar isso. E aqui eu não estou dizendo que eu não amo, eu amo animais, né? Sempre tive animal de estimação, mas eu entendo a diferença, né? Eu entendo o propósito de Deus para nós. E quando a gente é confirmado, Ele está dizendo assim: conforme você é instruído, cresça com ações de graça. E aí a gente entende que a gente cresce, a gente é edificado, ou seja, a gente passa pelas lutas que vão nos forjando, nos fortalecendo, não é? Nos tornando mais cascudos com o dia a dia, seja da igreja, seja no mundo. E ele diz assim: quando isso é confirmado, você vai sendo instruído e crescendo com ações de graça. Ou seja, a última palavra que Paulo diz assim é: de tudo isso, não se esqueça de agradecer. Tenha atitude de gratidão ao Senhor. Com tudo isso que está acontecendo, agradeça a Deus. Eu já usei essa palavra, eu vou repetir para que a gente possa entender. Nós não damos ações de graças por tudo, nós damos ações de graças em tudo. Eu não consigo dar graças a Deus por uma pessoa que morreu, por um acidente. Eu não consigo dar ações de graças por uma enfermidade, mas eu consigo dar ações de graças ao Senhor porque na enfermidade, no luto, Ele está comigo. Dá para a gente perceber a diferença? Não é porque aconteceu que eu tenho que dar ação de graça, mas se está acontecendo, está me ferindo, me entristecendo, me desanimando, eu tenho que olhar para essa situação e dar graças a ela, porque eu tenho a certeza que nesta situação Deus está comigo, Deus não me abandonou.
E é isso que Paulo está ensinando para a igreja em Laodiceia e também para a igreja de Colossos. Eu posso estar ausente, mas o Senhor está com vocês, Ele não abandona vocês. Que a gente possa dar graças a Deus em tudo, em todas as situações, né? Deus sempre tem uma forma de nos ensinar algo através de tudo que acontece conosco. Nada é por acaso, nada nessa vida é por acaso. Deus tem um propósito para todas elas. E aqui eu não estou dizendo que Deus vai fazer a gente passar por dificuldade só para a gente aprender, não. Ele não tem prazer no erro, na dificuldade, no sofrimento, nada disso. Mas Ele sabe que essa é a nossa essência, nós somos limitados. E nesta essência, Ele se apresenta, né? O imperfeito que tem a possibilidade do perfeito se fazer presente. E Deus, Ele está presente em nós. Que Deus possa nos abençoar, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos nos colocar de pé para a gente orar novamente. Convidar o Wander para fazer essa oração por nós, por favor. Bondoso Deus e Pai, nós te damos graças por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, nesse domingo, para prestar culto a Ti e aprender da Tua palavra. Amém, Senhor. Te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos pela vida de cada um dos que estão aqui e te pedimos, Senhor, que Tu nos acompanhe neste dia, tanto agora na escola dominical, que a Tua bênção, a Tua orientação seja sobre nós. Amém, para que possamos compreender a profundidade da Tua palavra, mas que isso seja colocado em nós através do Teu Santo Espírito. Amém. Que não sejam as palavras de homens que levem a mensagem, porque assim não é verdadeiro, mas sim aquilo que Tu colocas no coração de cada um. Acompanha-nos nesse dia, Senhor, abençoe a nós e a toda a Tua igreja no Brasil e no mundo que hoje também estão prestando o culto que a Ti é devido. E é isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja conosco. Conosco permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Você pode se assentar?